Olá, boa tarde. Hoje é dia 28 de novembro de 2018, no ar o programa F5 ao vivo aqui pela Infomoney TV. Hoje a gente fala de um assunto que não é novo, não é desconhecido, mas pode estar passando desapercebido. Você provavelmente tem um seguro de saúde, tem seguro para o seu carro, tem seguro para todos aqueles riscos que você percebe no seu dia a dia. E os riscos cibernéticos? E os seus dados? E os dados dos seus clientes? Você já pensou em fazer um seguro para isso? É um mercado cada vez mais importante, uma preocupação cada vez maior, e se tem risco, pode ter seguro. Eu converso hoje com o Marco Mendes, ele é especialista de seguros cibernéticos da Aon Brasil. Eu e o Gustavo Cunha, lá do Porto, também vem bater um papo com a gente. Fala, Gustavo, como é que tá as coisas por aí? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Marco. Aqui tudo bem, né? Mas essa preocupação aí que a gente trouxe hoje é uma preocupação que cada vez mais é assunto em qualquer roda que a gente conversa, né? De vazamento de dados, de hackers pegando dados das pessoas, e aí vai no campo pessoal e no campo da empresa, né? Então, acho que começando aí a nossa conversa, eu gostaria de ouvir do Marco, como é que é o seguro? Tem como fazer um seguro sobre isso? Como é que vocês chegam na precificação? Como é que vocês avaliam esse risco hoje dentro da OAM? Bem, Arthur, Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E respondendo à pergunta, sim, existe um seguro para riscos cibernéticos, existe um seguro para lidar com essa questão de vazamento de dados. E esse seguro ele trouxe para o mercado, para o nosso mercado de seguros, um desafio, que é justamente a precificação. A pergunta da precificação é a pergunta de ouro, né? Como precificar? Sim. Como dimensionar um risco que a gente não consegue medir a proporção de como ele afeta as operações das empresas, de como ele afeta as empresas de alguma forma. Até pouco tempo atrás, as empresas tinham dificuldade de entender como o risco a afetava. Hoje a gente já sabe que o risco cibernético ele pode afetar a reputação da empresa, ele pode afetar a empresa durante um processo de aquisição, durante um processo de abertura de capital, a confiança dos stakeholders nas empresas. É um risco que ele vai muito além daquela salinha de TI que a gente tinha essa imagem na cabeça no passado, né? E para precificar esse risco, o mercado de seguros ele tem usado todos os parceiros que trabalham com o risco cibernético. Porque a gente entende que o risco cibernético ele é multidisciplinar. E realmente, dificilmente a gente vai conseguir precificar bullseye, o valor do risco. Mas é possível você dimensionar quantos dados a empresa tem, de quem são esses dados, como eles estão armazenados, e se eventualmente aqueles dados forem afetados ou aquela rede for afetada, ela sair do ar, a gente tem como entender qual que é o prejuízo financeiro resultante daquilo, né? Não é só a seguradora que avalia o risco, não é só a seguradora que avalia, que precifica o seguro, ela se vale de todas as informações que a empresa fornece e que todos os fornecedores de segurança da informação e TI da empresa constroem junto com a empresa. Então é um trabalho a quatro mãos, né? Envolve muitos parceiros dentro da empresa. Ou seja, é uma preocupação que pode gerar um retorno financeiro, vamos dizer assim, no ponto de vista de que se eu tiver os meus dados bem protegidos, eu vou inclusive baixar meu custo de seguro, além da prevenção de um evento, de um sinistro que pode ter custos intangíveis aí, capaz de até acabar com a operação de uma empresa. Exatamente. Olha que interessante. Quando a gente fala de riscos cibernéticos, como eu falei na primeira pergunta, dificilmente a gente consegue dimensionar até onde ele vai, né? Quando a gente trata o risco cibernético dentro da empresa, a gente pode estar conseguindo garantir a perpetuidade do negócio da empresa. Então, garantir que a empresa ela continue existindo por tempos e mais tempos. Por quê? Quando você tem um ataque cibernético, vamos pegar o exemplo de uma usina hidrelétrica. Tá? Vamos pegar o exemplo de uma usina hidrelétrica que ela é atacada e desligam essa usina hidrelétrica. Ela fica ali inoperante. Ela já começou a ter uma questão de lucros cessantes, uma questão de não entregar o serviço pelo qual ela é responsável a entregar. Tá? Vamos supor que nesse ataque cibernético, o hacker ele tome controle das comportas dessa usina e abra as comportas e destrua a cidade. Percebe como a gente vai e assim, o desdobramento ele é surpreendente quando a gente estuda e explora cada um dos casos. Mas como é que você lida com isso? Respondendo da melhor maneira possível, da forma mais imediata possível. Eficiência na resposta é o que faz com que você garanta essa perpetuidade nos negócios das empresas.
Então hoje, o que as empresas deveriam estar procurando fazer é desenvolver um bom plano de contingência com relação a essa questão de riscos cibernéticos, para que, se algo acontecer com a empresa, ela consiga estancar esse sangramento o quanto antes. Porque o pior prejuízo possível é aquele que a gente deixa correr. Um dado interessante é que no Brasil, de acordo com o Instituto Ponemon, no Brasil a gente leva em torno de 240 dias para descobrir que alguém está dentro da nossa rede. Nossa. 240 dias. Isso é como um ladrão entrar na sua casa, sentar no seu sofá, assistir a sua série favorita, levar seus filhos para a escola, voltar e ali ele viver durante 240 dias até que você consiga descobrir que ele está ali e chamar a polícia para ele. É surreal como as coisas têm se desenvolvido no mercado, eu posso até chamar de mercado de riscos cibernéticos, né? No mercado de crimes cibernéticos, porque é um mercado. Né? E aí, Marco, deixa eu, aproveitando esse teu gancho aí, né, de que as empresas demoram para até achar esses vazamentos, ou as pessoas, ou o hacker que entrou no teu sistema, você vê uma conscientização dessas empresas querendo fazer seguros em relação a isso, né, dado que a maior parte da própria segurança delas, elas não, de certa forma, não fazem tão bem? Vejo sim. Desde a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, a gente tem visto uma maior conscientização das empresas com relação à contratação de seguros para tratar o risco cibernético. Seja tratando o risco cibernético em apólices de seguro diversas ou na apólice específica. Porque a apólice de riscos cibernéticos, ela trata uma parte do risco. Mas as empresas elas têm que revisar o programa de seguros para tratar outras partes do risco, certo? Durante esse período em que a gente falou da Lei Geral de Proteção de Dados, a procura pelo seguro ela cresceu em mais de 100%, foram 115% a mais de procura pelo risco de consulta com relação à apólice. E em volume de contratação para o período, a gente teve um aumento de 50%, o que é bem significativo. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente vê uma maior conscientização das empresas, e o que eu acho mais interessante como eu disse, é um tratamento multidisciplinar. Ele leva em consideração vários parceiros externos e vários setores internos da empresa para que o risco seja bem tratado. Nas conversas entre esses parceiros, acaba que o seguro ele é reafirmado como uma necessidade. Então, não só o seguro reafirma a posição da empresa quanto segurança da informação e proteção de dados, mas a posição da empresa com relação à segurança da informação e proteção de dados reafirma a necessidade da contratação do seguro. Sim. Risco, retenção e diminuição do risco. Exatamente. Né? A gente tinha programado aqui perguntar quando que uma empresa deveria se preocupar. Eu acho que a resposta é ontem, né? Exato. Anteontem de preferência. Mas então, eu queria saber o seguinte, existe alguma empresa que deveria se preocupar mais, algum ramo, algum segmento? E tem alguém que está assistindo e está falando, minha empresa não precisa me preocupar com isso. Existe alguma empresa que não está exposta a esse tipo de risco? De forma nenhuma, toda empresa está exposta ao risco cibernético. E isso é o que diferencia o risco cibernético de todos os outros riscos. Muito interessante foi, aqui na nossa entrevista, você abriu a entrevista falando sobre seguros, e que as pessoas contratam seguros de carro, de vida, enfim, os diversos tipos de seguros, certo? Você contrata um seguro de incêndio para o seu prédio, e qual que é a chance do seu prédio pegar fogo? Ela é próxima de 1, mínima, ela é próxima de 1. A chance de um ataque cibernético acontecer com a sua empresa, ela é muito maior, e a recorrência com que isso ocorre, as tentativas com que ocorrem as tentativas de ataque cibernético, elas são infinitas, aos dias, acontecem aos montes, a todo momento. Então, assim, eu me preocupo com algo, não estou falando para as pessoas não pararem de contratar seguro de incêndio, pelo amor de Deus. Pelo contrário, quanto mais seguro, melhor. Quanto mais seguro, melhor, mas... olha que interessante, por que eu não me preocupo com algo que tem uma chance maior de acontecer? Ele tem uma chance muito maior de acontecer. E com consequências parecidas, tão grandes quanto. Exato, né? Às vezes... Que é acabar com a operação de uma empresa. Que é acabar com a operação de uma empresa, perfeito. A gente pensa assim, né? A gente tem várias empresas que consultam com a gente e falam, o meu TI, a minha segurança da informação é maravilhosa, é muito boa. E eu acredito, eu vejo, isso é reportado pra gente. Mas a minha preocupação, muitas vezes, não é você que é um alvo grande e consegue se proteger. Você que é um alvo grande e consegue se proteger, é uma preocupação, mas você faz parte de uma cadeia de suprimentos. Sim. Você faz parte de uma cadeia de serviços. E, às vezes,
essas empresas menores que se conectam com você em algum momento são uma porta de entrada muito mais atrativa do que o seu próprio sistema. Imagine, é muito mais fácil eu tentar transpor uma porta fraca de madeira mal presa, mal feita, do que tentar transpor uma muralha. Sim. Né? Então, às vezes eu vou por aquela portinha ali, com muita paciência, muita calma, vou contornando até que eu chego ao grande player, aquele grande alvo, aquele meu grande objetivo, né? Então, assim, o risco ele se estende a toda e qualquer empresa, um conselho que eu costumo dar para as empresas é olhem mais para as cadeias de suprimento, né? Porque a tecnologia faz isso. A tecnologia faz com que a gente integre cada vez mais as nossas cadeias de suprimento para otimizar a entrega do serviço, para melhorar a qualidade dos nossos serviços. Se a gente está fazendo isso, usando a tecnologia para fazer isso, para juntar as pessoas, para juntar as empresas, eu tenho que tomar mais cuidado, porque eu estou trazendo mais risco para dentro de casa. Eu tenho que arrumar um jeito de controlar isso aqui. Então é uma dica. Tá, e aproveitando um pouco dessa tua linha que você foi, Marco, você tem hoje um mundo muito mais globalizado, com cadeias muito mais integradas entre países, né, com fornecedores eventualmente de um país ou de outro, muita coisa na nuvem e não nos CPDs das empresas. Tem alguma coisa que é mais fácil de você ter ataque cibernético, que vocês especificariam mais o seguro? Ou você está na nuvem, está no CPD local, é a mesma coisa? Como é que é essa análise de vocês? A verdade é que o ataque cibernético ele não tem um ataque que é mais caro ou um ataque que é mais barato, porque ele pode se desenvolver começando no mais simples ou começando no mais sofisticado, né? O que a gente precifica e a gente leva muito em consideração não é o que a empresa tem de proteção, mas o que ela está fazendo em prol da proteção. Porque como a gente já falou aqui, tem muita empresa que está começando a descobrir como tratar o risco, ou se deve tratar o risco, ou de que forma ela vai abordar aquilo dentro do orçamento da companhia, né? Então a gente precisa entender como é que a empresa está tratando aquele risco, começando a trabalhar aquele risco, para efetivamente precificar uma apólice de seguro, né? Porque você pode contratar o seguro em 2 momentos, né? Existem 2 momentos onde você contrata o seguro. Ou você já fez todo o trabalho dentro de casa e aquele seguro, o preço daquele seguro ele vai ter um preço X com base nas informações que você vai fornecer de forma muito mais clara e objetiva, ou você não tem nada. E você está contratando um seguro para se preparar, com uma medida preventiva, pensando que ao longo do próximo ano você vai trabalhar aquele risco, certo? O risco, o seguro para esse tipo de situação, ele vai ser mais caro, ele vai ter uma condição mais restrita, ele vai ser um seguro menos flexível, né? Ele vai ser um seguro menos customizável. Então é muito mais do perfil da empresa do que do perfil do ataque, entendeu? Porque se eu dissesse para você, eu precifico com base nesse tipo de ataque, nesse tipo de tecnologia ou nesse tipo de ameaça, eu estaria me dando um tiro no pé. Porque ameaças, tecnologias e ataques mudam todos os dias. Então pode ser que eu fiz toda a precificação falando sobre o dia de hoje e amanhã tudo mudou, tá tudo diferente e a sua precificação ela não está condizente com o risco real. Então a apólice também é atemporal, né, nesse sentido. Ela acompanha muito mais a empresa do que o risco em si. A gente precisa ajudar a empresa a responder, né, e não elencar tipos de risco e colocá-los dentro da apólice, porque ela precisa acompanhar essa evolução que é frequente e constante. E aí, vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, dá para saber e elencar as motivações de um ataque cibernético, ou pelo menos as mais comuns? E esse tipo de ataque, ele sai de moda, assim, todo mundo está usando um tipo de ataque, depois ninguém mais usa esse, aparece um novo, mas aquele antigo ele não morreu, ele continua sendo uma eterna ameaça, é isso? Exatamente. Então, as motivações por trás dos ataques são as mais diversas, né? No começo, no surgimento da internet, lá na década de 90, os ataques eles eram feitos por diversão na sua grande maioria, certo? Então eu tinha jovens que estavam aprendendo a mexer com o computador, que estavam aprendendo a mexer com a tecnologia e estavam ali pelo desafio, certo? Isso foi evoluindo e começou a ter um cunho social. Então eu usava a internet agora para protestar, para expressar a minha voz. Isso durante o começo dos anos 2000. E aí a gente vai se aproximando aqui de 2010 e aí a gente já tem questões de espionagem corporativa, a gente já tem questões de guerra e terrorismo, como foi o ataque, o Petya no passado, foi uma motivação terrorista.
E essas motivações, elas vão sempre estar aí. Então hoje ainda nós temos hackers que vão pelo desafio. Geralmente esses hackers que vão pelo desafio são os hackers que acabam trabalhando com as empresas para gerar proteção para as próprias empresas. Sim. Então eles trabalham em prol das empresas Testando hoje. Os sistemas. Né? Testando os sistemas, exatamente. Mas as demais motivações e as motivações que vêm surgindo, elas vão continuar por aí, perpetuar por aí, porque esse universo dos hackers, ele é diverso pra caramba. Você tem vários tipos de hackers, perfis, personalidades, pessoas. O criminoso cibernético, a dificuldade que a gente tem é de mapear quem está por trás. Sim. Você não sente a emoção, você não sente a expressão. Exato. Né? E com relação ao tipo de ataque, se ele sai de moda, se ele entra... Obviamente, aquele ataque que as pessoas já descobriram como prevenir, ele tem menos recorrência. Isso não significa que ele vai deixar de acontecer, né? Mas o que é interessante é que a comunidade dos hackers, ela se conversa. Então, se eu encontro uma vulnerabilidade na sua rede ou no seu sistema, eu vou para os meus colegas e falo, tem uma vulnerabilidade em uma rede, eles explorem. E a gente vai explorar, até que aquilo seja remediado. Então, esse é o comportamento do mercado. Pode ser que daqui a uns anos alguém esqueça de considerar um dos tipos de ataque que ocorreram no passado e isso se torne novamente uma vulnerabilidade. Mas a tendência é que eles fiquem de lado por um momento, mas não esquecidos para sempre. Ótimo. Como o Arthur já testou se fazer 2 perguntas, eu vou agora fazer 3. Por favor. A primeira é, como é que você vê o Brasil nesse processo, as empresas brasileiras nesse processo em relação ao resto do mundo? A segunda pergunta é assim, esses riscos são globais, você citou o ataque lá global, ou o WannaCry também, que foi um outro, é possível fazer seguros contra um ataque que é globalizado em massa e que acaba afetando todo mundo? E a terceira, se você teve algum exemplo de alguma empresa, algum seguro que vocês fizeram e que a empresa precisou utilizar o seguro e recebeu e foi tudo certinho para você dar para a gente? Claro. Tá, vamos lá. Respondendo à questão do seguro pro tipo de ataque global, né? A questão do ataque global, ele é um ataque como qualquer outro, mas ele é em escala maior. Então, aquilo que é pertinente à própria empresa, o seguro consegue cobrir desde que a empresa tenha o seguro e ele tenha sido bem desenhado. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O ataque cibernético global em larga escala, em escala global, ele não se difere do menor. Ele é um ataque como um outro qualquer. A gente também tem a intenção as seguradoras têm a intenção de cobrir esse tipo de ataque também, se ele ocorrer. Com relação às empresas brasileiras, como elas têm se comportado? Quando a gente olha para os relatórios a respeito do mercado brasileiro, a gente vê que o Brasil ele fica muito aquém de onde deveria estar. Por ser uma economia tão procurada, por ser uma economia tão que pode gerar tanta oportunidade, o Brasil deveria estar trabalhando isso de uma maneira melhor. A gente parece que está sempre um passo atrás, né? Mas com a Lei Geral de Proteção de Dados, as relações internacionais, ou seja, as relações com os Estados Unidos e Europa, essa consciência tem aumentado. Por quê? Não só internamente, nós temos começado a entender mais sobre a questão do risco cibernético, mas o pessoal de fora tem exigido que a gente entenda mais. Então a gente tem essa cobrança de fora de que, olha, você precisa trabalhar isso para eu poder trabalhar com você. Então se eu quero expandir minha empresa, se eu quero internacionalizar minha empresa, eu acabo tendo que considerar proteção de dados e segurança da informação. Porque senão esse parceiro fornecedor brasileiro se transforma naquela porta fraca que você falou. Naquela porta fraca, exatamente. Então sim, as empresas têm procurado cada vez mais entender o risco dentro de casa, cada vez mais procurar o seguro para lidar com isso. E falando sobre a eficácia do seguro, tá? Eu não posso comentar os exemplos que a gente tem. Claro, a gente tem alguns nomes. A gente tem sim empresas que já tiveram, já tem o seguro, usaram o seguro. Foi um evento de phishing dentro da empresa e como o evento ainda não teve desdobramentos, a empresa ainda não precisou usar a apólice de seguro para remediar ninguém ou nada. Ela conseguiu conter aquilo de uma forma muito eficiente. Mas existem casos famosos, públicos, de grandes ataques cibernéticos com prejuízos milionários, em que a apólice chegou a pagar 60% do prejuízo, 1/3 do prejuízo. Empresas americanas, essa informação está na internet, disponível, grandes varejistas, para ficar um pouco mais fácil, que tiveram grandes ataques cibernéticos com vazamento de dados de cartão de crédito. Esses caras tinham apólice de seguro cibernético,
as apólices foram usadas e efetivamente pagaram os prejuízos. Então sim, a apólice paga e o mercado de seguros tem todo o interesse que esse prejuízo seja pago. Não só para fomentar o mercado, né, mas também para ajudar as empresas, porque esse é o posicionamento que o risco cibernético acabou colocando as seguradoras e os corretores. A gente integra um mercado que a gente precisa ajudar ele a se perpetuar, foi o que eu falei. Sim. Um ataque cibernético pode encerrar as operações de uma empresa. Sem dúvida. A gente está com o tempo encerrado, eu queria te fazer uma última pergunta rapidinho. A gente falou aqui durante todo o programa de empresas, corporações, maiores ou menores, e as pessoas? A gente está o dia inteiro grudado aí no celular e clicando aqui e ali, dando informações para... Como é que a gente se protege? Como que a gente protege os próprios dados? Qual é o risco para uma pessoa? Talvez eu esteja 240 dias com alguém aqui carregando no meu celular. Que risco eu estou correndo? A questão da proteção de dados para a pessoa física ela é muito interessante, porque ela também tem esses desdobramentos se a gente for explorar. A gente pode, com vazamento de dados, a gente pode ter um problema com o banco, um problema com as nossas análises de crédito, um problema com as informações que são registradas junto ao governo. Então é algo bastante sério, que pode afetar, sim, as pessoas de uma maneira irremediável, né? A gente tem essa questão das pessoas, cada vez mais a gente tem processos digitalizados, então essas informações estão ali digitalizadas. Se aquelas informações somem, eu posso ter um problema grande. Como que a gente se protege disso? A gente começa a criar consciência do lugar onde a gente está e de onde a gente está, para onde a gente está fornecendo essas informações. Então, para quem eu concedi permissão? Eu concedi permissão para que essa informação fosse transitada entre outras empresas, entre terceiros. Aquelas permissões de aplicativo que a gente constantemente dá sem ler, as políticas de privacidade que a gente geralmente clica só para... Não lê nada. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para facilitar isso e as empresas têm mudado isso, tornado essas políticas um pouco mais fáceis de se ler, de se entender, de saber como reaver o meu direito, né? Como questionar quando eu sou prejudicado. Então a questão é precaução, cautela, né? A gente quer se conectar, a gente quer divulgar informação, a gente quer fazer... O Brasil tem muito essa característica e a minha geração tem muito essa característica de dividir informação. Mas faça com cautela. Você pode dividir informação, mas assim, mais atento, de forma mais atenta e não tão displicente. Hoje eu acho que o perfil do brasileiro ele é displicente com relação à forma como ele divulga os dados. E aí acaba tendo um problema e não sabe como remediar, não sabe de onde veio esse problema, como ele surgiu, por que ele aconteceu, por quê? Porque a gente não tem esse pudor na hora de entregar os nossos dados. Muito bom. Gustavo, quer encerrado aí? Vamos. Não, acho que... obrigado, acho que, Marco, acho que foi bem esclarecedor, acho que tirou muitas dúvidas nossas, que imagino que as pessoas estão vendo também. Agradecer você. Arthur, obrigado. Semana que vem estou aí fisicamente. Vamos fazer todo mundo junto aí do Estúdio Novo. Para você que nos viu, dá um F5 aí e até a semana que vem. Grande abraço. Muito obrigado. Tchau.